Então, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online. E hoje nós temos um convidado especial para o nosso Evangelho, que é o Jorge Elahá, que já se encontra aqui conosco. E ele vai falar... E hoje o Jorge, no nosso Evangelho no Lar, ele vai falar para nós sobre a blasfêmia contra o Espírito. Seja bem-vindo, Jorge, mais uma vez no nosso centro. E é sempre um prazer ter você aqui conosco. Então, como sempre, nós iniciaremos com uma oração. Então, vamos todos nos concentrando para conversarmos com o nosso Pai. Deus misericordioso, justo, bondoso, obrigada, Senhor, por permitir este momento. Obrigada, Senhor, por ter nos unido, pessoas de diferentes lugares. Obrigada por essa plataforma. Obrigada, Deus, por esse Consolador prometido, pelo nosso Senhor, o Cristo que o Senhor nos enviou, Jesus. Nós te pedimos, Deus, habita hoje entre nós e em nós, que os nossos lares possam receber a tua mensagem de amor, que os nossos corações estejam abertos às mensagens, às doces palavras que o nosso convidado Jorge Elahá veio nos contar. Cuida dele, Senhor, usa-o como teu instrumento, para que ele possa nos esclarecer e juntos possamos aprender um pouco mais da estrada que leva à perfeita comunhão contigo. Obrigada, Deus, e damos por aberto mais um Evangelho no lar na noite de hoje. Graças a Deus. Jorge, a palavra é sua. Boa noite para todos nós. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer aos vários companheiros que estão aqui presentes conosco nessa noite, nesse nosso estudo do Evangelho, que traz uma reflexão sobre 2 versículos especificamente, que a gente vai hoje tentar fazer algumas discussões sobre eles, mas para a gente poder chegar aí, a gente vai primeiro ter que passar por algumas outras reflexões dentro do judaísmo, dentro do próprio Evangelho, para que a gente possa até se apropriar de maneira mais efetiva dos conceitos que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Nós temos uma passagem que está escrita no Evangelho de Lucas. Só Lucas faz isso, os outros não contam essa história. No Evangelho de Lucas, versículos 26, 25 e seguintes. Então, diz assim o evangelista Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse doutor da lei queria saber de Jesus o que é que a gente deve fazer para herdar a vida eterna. Qual é o conceito de vida eterna para os judeus à época de Jesus? O conceito de vida eterna
era o conceito através do qual você vai e não volta mais. Então, a vida eterna é eu vou para o mundo espiritual e eu não retorno para uma nova experiência corporal. E por que dizemos isso? Porque os judeus tinham a compreensão dos vários renascimentos numa palavra que eles usavam chamada Neshama Gilgulin. Gilgul é círculo. Isso é Gilgul. Gilgulin é plural de Gilgul. E Neshama é a alma. Então, quando eu falo Neshama Gilgulin, ou Neshamot, porque é das almas, é plural, seria o renascimento das almas. Neshama Gilgulin. Então, eles tinham a compreensão da existência desse princípio dos renascimentos. E dentro dessa perspectiva, o doutor da lei pergunta para Jesus o que devemos nós fazer para que tenhamos a condição de sermos efetivamente identificados como aqueles que vão para o mundo espiritual sem que tenhamos mais a necessidade de retornar. Para alcançar a vida eterna, ficar no mundo dos espíritos sem a necessidade da encarnação. Jesus, então, não responde para esse homem. Jesus não responde. Jesus utiliza um recurso da maiêutica socrática, qual seja, você responde uma pergunta com uma nova pergunta. E aí, quando o homem pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sem responder para ele, joga uma nova pergunta para esse homem. E diz assim, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Porque ele queria dizer para o homem que a pergunta que ele fazia estava dentro do texto bíblico e que ele deveria, evidentemente, consultar a lei para encontrar a resposta. Ou seja, Jesus não entrega a resposta para ele, mas pergunta para ele o que é que ele já tinha lido na lei e o que é que ele sabia sobre isso. E o evangelista Lucas comenta que quando ele faz essa pergunta a esse homem, ele responde assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, são 4 condições aqui para amar a Deus. Todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Para quem se perdeu, forma a palavra café. Coração, alma, força e entendimento. O que significa esse princípio, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento? Existem alguns princípios que são bem interessantes, mas amar a Deus de todo o teu coração seria amar a Deus de todo o teu sentimento. Que todo o sentimento que você tem, que todas as tuas emoções, que toda a tua capacidade de sentir, da tua emoção, que isso seja voltado para Deus. Então, amar a Deus de todo o teu coração coloca todas as tuas experiências emocionais a serviço desse contato com o Criador. Então, isso seria a primeira das condições. A gente coloca aqui todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma aí representa o ser espiritual. Significa o ser imortal, que a alma, o espírito, o indivíduo que vive fora do corpo, que ele tenha uma devoção com Deus, que ele seja algo ligado a essas questões emocionais, que o espírito, na sua conexão, ele se perceba como dedicado a Deus. Então, não é só o meu sentimento como pessoa
que precisa estar conectado com o Criador. Eu também preciso, como o espírito que sou, também entregar a história da minha alma a uma consagração a Deus. Então, aqui amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e além de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí ele continua dizendo, de todas as tuas forças, de todo o teu vigor físico, que é aquilo que eu tenho, que o corpo que eu possuo, que as condições materiais que eu tenho, que aquilo que eu possa dizer que são as disponibilidades físicas que eu possuo, que elas estejam a serviço de Deus. Porque eu poderia ter o meu sentimento voltado para Deus, eu poderia ter a minha história de vida voltada para Deus, mas poderia ser que o meu corpo físico não estivesse ele voltado para tudo isso. Então, a discussão é que a gente faça efetivamente uma percepção mais clara de que, além de eu ter uma conexão em termos emocionais, uma conexão em termos de alma que sou, que eu também entregue a vitalidade do meu corpo físico a uma consagração ao Senhor. E tem uma quarta aqui também. E de todo o teu entendimento. O entendimento é o conhecimento intelectual. Então, é também o meu conhecimento intelectual a serviço de Deus. Então, eu tenho essas 4 condições que eu preciso cuidar. De todo o meu coração, que é o meu sentimento, de toda a minha alma, que é a minha história enquanto espírito, todas as minhas forças, que é o meu vigor físico, e de todo o meu entendimento, que é o meu conhecimento intelectual. Então, eu tenho que amar a Deus dentro dessas condições todas. E aí termina dizendo, e amar o próximo como a ti mesmo. Essa resposta ela é interessante porque ela junta 2 coisas bem diferentes. Esses 2 versículos aqui que o homem responde para Jesus, doutor da lei, eles existem. Eles estão lá no Velho Testamento. Esse primeiro aí, amarás o Senhor teu Deus, teu coração, isso está no Levítico, no capítulo 6, versículo 5. Isso é um conhecimento já pré-existente. Os judeus conhecem muito bem esse versículo. O capítulo 6 do Deuteronômio é um capítulo muito estudado pelo judaísmo, porque é o capítulo que fala sobre alguns rituais que os judeus usam muito. Você já deve ter visto que na porta da casa dos judeus tem um objeto metálico na forma de um cilindro colocado na porta, inclinado, chamado mezuzá. Porque na Bíblia diz, trarás a lei atada aos umbrais de tua porta. Então, a mezuzá está prevista aí nesse capítulo 6, se não me engano, versículo 9. Aí estão também os tefilins, que são os objetos que os judeus usam na cabeça, e uma fita preta que eles amarram no braço. Essas fitas também estão colocadas no mesmo capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E também, nesse mesmo capítulo, está essa parte aqui. Amarás ao Senhor teu Deus. Essa aí está lá. E esse outro versículo também está lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo está lá. Esse versículo 2, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é de outro livro, é do livro de Levítico. E isso é muito bacana, porque o que o doutor da lei deu como resposta? Ele foi no livro de Deuteronômio e pegou um versículo, foi no livro de Levítico, pegou um outro versículo e juntou os 2 e disse, está aqui. Isso é que o homem tem que buscar para que ele consiga alcançar a vida eterna. Interessante isso, que esse versículo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está posto numa posição do livro que é bem interessante. É vocês que gostam de judaísmo, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu vou contar. A Torá, o Sefer Torá, que é o livro da Torá, ele é um pergaminho único que vai desde o comecinho do Gênesis até o final do Deuteronômio. Então, é um pergaminho só com os 5 livros.
Então, como ele é um pergaminho só, para carregar, ele é um rolo. Para carregar, a gente sempre mexe no rolo para que ele fique na posição, bem no meio, e aí você agarra aquele sefer e leva para guardar. Então, para transportar, você não transporta o sefer torto, um rolo para um lado maior e um lado menor. Você sempre retorna ele para uma posição central para que fique bem alinhado e você consiga guardar. E como é que a gente sabe que está alinhado? Como é que a gente sabe que está no meio? Porque quando você faz a guarda do texto, você tem que colocar no capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Capítulo 19 de Deuteronômio, item 18, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todo o texto judaico, ao ser guardado, ele é guardado com esse versículo bem na frente. É o primeiro versículo que se lê na sinagoga quando se abre. Você pode até nem pronunciar, mas o judeu dá de cara com esse versículo toda vez que ele abre. E quando vai guardar, ele é obrigado a rodar o rolo até esse versículo ficar, aí que ele é guardado. Então, é um versículo muito, 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 muito estudado. Muito. E também nós temos esse outro versículo de Deuteronômio que está lá colocado dentro desse conhecimento que a gente tem sobre esse assunto. Então, o que fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Não tem nada a ver. Pois é. Dentro do judaísmo, as pessoas se voltam muito para uma única obra, que é a Torá, como se ela fosse o único livro religioso que os judeus tivessem. Eles têm vários. Eles têm a Torá, eles têm o Sefer Yetzirah, tem o Pirkei Avot, tem o Talmud, a Gemara, a Mishnah, os Midrashim, tem o Zohar, tem o Tanar como um todo. E tem uma obra muito interessante chamada Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar, portal, portão. Um portão chama-se em hebraico Sha'ar. 2 letras As. S-H-A-A-R. Sha'ar. Sha'ar HaGilgulim. O portal das reencarnações. É uma obra antiga, mas não tão antiga como o Torto Jesus. O Sha'ar HaGilgulim é uma obra escrita durante a Idade Média. Essa obra traz esclarecimentos que os cabalistas desse período faziam sobre o entendimento da reencarnação dentro da doutrina espírita, colocando no papel saberes muito antigos que os judeus possuíam e que, de certa maneira, não eram colocados em papel. Eles eram guardados e ensinados apenas na tradição oral para que ninguém se apropriasse desses saberes. Era ensinado de boca para ouvido para que a humanidade não se apropriasse de um conhecimento que poderia usar de maneira equivocada. O conjunto desses saberes que eram guardados na forma de tradição oral e que só foram colocados em papel muito tempo depois são chamados de Kabbalah. Kabbalah vem da palavra em hebraico Kabbalat, que significa recebe, pega. Eu pego uma coisa, quando eu tomo uma coisa na minha mão, que eu vou entregar para alguém, eu digo, ó, aqui, Kabbalat, ou seja, pega para você, toma, Kabbalat, pega. Então, Kabbalah significa pega, toma para você, se apropria desse conhecimento. Aceita isso para você, toma, aceita isso. Numa linguagem mais moderna seria toma, aceita que vai doer menos.
Então, a Cabala, ela é um conjunto de conhecimentos espirituais que os rabinos receberam na forma de intuição, que não colocaram em papel e guardaram esse conhecimento que era passado em tradição oral para que ninguém pudesse pegar. É no período de Jesus que as primeiras obras de Cabala são colocadas no papel. Um rabino chamado Akiva chama seus discípulos, em particular um discípulo chamado Shimon Bar Yochai, e diz para Shimon Bar Yochai para que ele coloque no papel tudo aquilo que ele tinha aprendido durante o tempo em que Akiva, que já estava velho, havia ensinado para eles. Então, Shimon Bar Yochai, segundo a tradição judaica, ele teria se escondido numa caverna durante 13 anos. Não saiu para comer nenhuma vez. E na tradição judaica, ele escreveu ali dentro 22 volumes. Pegou tudo que estava na cabeça dele e colocou no papel. Os 22 volumes escritos por Rabi Shimon Bar Yochai são chamados de o livro do esplendor. Porque é o esplendor do conhecimento, é o esplendor da sabedoria judaica, é a majestade do conhecimento de todas as coisas. O livro do esplendor, em hebraico, é chamado de Zohar. Letra Z, letra O, letra H, letra A e letra R. Zohar, ou para alguns Zohar. Mas ele é mais conhecido como Zohar. O Zohar, ele é apresentado para os judeus como a síntese de todo o conhecimento cabalístico armazenado até aquela data. E há uma coisa bem curiosa, que o Zohar foi escrito, sim, por Rabi Shimon Bar Yochai, mas havia um supervisor. Houve alguém que revisou o texto dos 22 volumes para dizer: isso está bom, isso não está bom, isso está certo, isso está errado, isso está correto, não está. E quem fazia isso era o profeta Elias. O profeta Elias, desencarnado há muitos séculos antes, era quem aparecia na caverna para Rabi Shimon e dizia: vamos ver o texto, vamos ver aqui, não, troca isso, coloca aquilo. Os judeus consideram de maneira muito tranquila e clara que Rabi Shimon era orientado por Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, que ele teria sido o coautor da obra, o autor espiritual, que ela teria sido uma espécie de psicografia, alguma coisa do gênero, em que o autor espiritual do Zohar é Elias, mas que quem colocou, quem escreveu o texto, quem colocou no papel as ideias, teria sido Rabi Shimon Bar Yochai. Tá, mas o que tem nesse Zohar? O que ele fala? O Zohar é o seguinte, é pegar toda a Bíblia e reler aqueles textos, tudo como se fosse parábola. Tem uma passagem aqui, ele faz uma interpretação tudo simbólica. Nada é literal. Porque Abraão fez tudo literal. Porque literal. Tudo são símbolos e nada pode ser lido de forma exata, como se fosse textual. A gente aprende o texto literal, aprende o conhecimento na literalidade para compreender a história e depois a Cabala vem e diz: lembra aquela história que você aprendeu? Agora eu vou te ensinar. É como se fosse assim. Você aprende a história do Chapeuzinho Vermelho, aprende, depois agora eu vou te explicar. Não tem lobo, não tem Chapeuzinho Vermelho. Isso significa desobediência. O lobo representa a questão do resultado da perturbação espiritual. A menina representa o espírito ainda criança, que não tem livre-arbítrio. O caminho da floresta e o caminho do rio. É isso que é o ensino que está no Zohar. É pegar a literalidade do texto e oferecer a cada uma das questões que estão aí lições espirituais de interpretação, trazendo dentro desse conceito verdades muito conhecidas de todos nós. Eles falam sobre imortalidade da alma, a ideia de um Deus único, reencarnação, mundo espiritual, planejamento reencarnatório, influência dos espíritos. A Cabala, ela tem muitos conceitos parecidos com aqueles que a doutrina espírita possui, embora tenha coisas que são diferentes, porque é uma doutrina que nasce dentro de uma proposta diferente da doutrina espírita, uma proposta mais racional,
Então, a Cabala, ela traz muitos conhecimentos espirituais, mas esses conhecimentos espirituais são oferecidos pela sabedoria dos rabinos. Então, algumas vezes eles são coincidentes com a doutrina espírita, outras vezes não são, outras vezes eles se afastam e seguem por uma visão diferente daquilo que se poderia esperar. E aí que esses textos da Cabala, eles foram muito importantes para o começo da história do entendimento e da divulgação do conhecimento cabalístico no mundo. E depois de muitos séculos, mais de 1000 anos depois de Rabi Shimon Bar Yochai, aparece um outro rabino, Arizal, Isaac de Núria, que morava na Espanha e que se dizia ser a reencarnação de Rabi Shimon Bar Yochai. Eu sou a reencarnação dele e vim terminar a obra que não foi concluída. E aí ele vai escrever, já na Idade Média, o livro O Portal das Reencarnações, Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, aprofundando as discussões da Cabala, vem oferecer para nós o entendimento efetivo da lei de causa e efeito. Vem trazer na visão da Cabala, não é a visão espírita, vem trazer na visão da Cabala como que funciona a lei de causa e efeito. Por que os espíritos precisam voltar? O que faz com que numa reencarnação você não aproveite e precise retornar para uma nova vida física? Quais são as questões que precisam estar resolvidas para que o espírito vá para o mundo espiritual e não volte para a vida corporal? Não sei se vocês estão entendendo, se tem uma conexão com a pergunta que o doutor Dalei fez. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus sugeriu que ele lesse a Torá e ele disse, e aí, se respondeste bem, fazem isto e viverás. A resposta, de maneira mais efetiva, ela iria aparecer para o judaísmo no período chamado da Idade Média, o período dos grandes cabalistas do sul da Espanha, aonde ele ofereceria dentro do Sha'ar HaGilgulim as razões que levariam o espírito a não demandar o mundo espiritual e não conseguir efetivamente a sua libertação em termos de não necessitar mais a reencarnação. Todos nós que somos espíritas sabemos daquilo que a doutrina espírita nos diz, que a evolução tem duas asas. Duas asas. O espírito progride avançando em duas áreas completamente diferentes. Uma é o conhecimento intelectual e a outra é o conhecimento moral. Para que o espírito se desenvolva, ele precisa se desenvolver em duas áreas. Ele precisa aprender em intelectualidade e aprender em moralidade. O sentido da intelectualidade na literatura espírita ele tem dois conceitos diferentes. Existe um conceito de intelectualidade, que é a intelectualidade da experiência da vida, e tem depois o outro da intelectualidade como o conhecimento das ciências. São coisas distintas. Significando o quê? Que para que eu me desenvolva moralmente, está dito na obra básica, a gente precisa primeiro desenvolver o campo intelectual. Mas esse intelectual não é o intelectual do livro, é o intelectual da vida. Porque o espírito não pode ser bom enquanto não viveu. É preciso viver para que as experiências desenvolvam a compreensão do existir. E a partir da compreensão do existir, eu me torne bom. Eu não posso ser bom sem ter vivido. Eu não posso ser bom sem ter experimentado. Então, é primeiro preciso experimentar, viver, experienciar, para que depois você faça o desenvolvimento com aquela experiência dos aspectos morais. Eu posso, por exemplo, ter muitas experiências e ser mau. Eu tenho experiências, aprendo como as coisas são e uso essa experiência contra mim. Então, eu desenvolvo o lado intelectual, no sentido
da experimentação de vida, mas eu não desenvolvo o lado moral, ou seja, eu sou inteligente, mas sou mau. Só que essa inteligência não é domínio de ciência. Não, isso aqui não é domínio de ciência. Isso é vivência. Agora, existe em outros momentos da obra básica que o conceito de intelectualidade está ligado ao entendimento do academicismo, da compreensão das leis do universo. Isso é um outro entendimento sobre a questão da evolução dos espíritos. Nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a evolução dos espíritos, você vai ver que existe um espírito lá, eu acho que é a questão 108, os espíritos benévolos, diz assim, eles evoluíram mais no campo moral do que no campo intelectual. Como é que ele avançou mais no intelectual do que no moral, se eu preciso ter primeiro intelectual para ter moral? Essa intelectualidade aqui é a intelectualidade dos livros. Então, a gente, para poder chegar nos graus mais elevados de evolução, eu preciso ter ciência. Agora, para que eu chegue até um nível de espírito benévolo, basta que eu experiencie e aproveite. Então, primeiro vem o conhecimento intelectual, da vivência da vida, e em seguida vem o conhecimento moral. O conhecimento moral sempre bate por baixo da experiência. Primeiro eu preciso experimentar, para depois que eu experimento, eu conseguir, de fato, fazer uma visão mais clara sobre essas questões. Aqui, foi trazido aqui, a Tayane está trazendo para a gente a questão 108, os espíritos benévolos, a bondade neles é a qualidade dominante, apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados são os seus conhecimentos intelectuais no sentido da ciência. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Mas não tem que ter primeiro intelectual para depois ter o moral? Não, aqui ele está se referindo aos livros. Esse tem experiência de vida, é um espírito benévolo, ele é bondoso, mas ele não tem ciência. E se você olhar depois desse, a quarta, terceira, segunda classe, tem que ter ciência obrigatoriamente para poder passar para frente. Se eu não tiver ciência, eu vou ficar até o benévolo, mas eu preciso dominar as ciências acadêmicas para que eu comece, então, a me tornar um espírito verdadeiramente superior. Enquanto eu não tiver isso, eu posso até ser benévolo, mas eu não passo disso aí. Então, a gente vai ter duas asas para desenvolver, uma asa que é a asa da intelectualidade, da experimentação, preciso experimentar, para desenvolver a outra asa, que é a asa moral. São essas duas asas que juntas promovem o voo espiritual e a permissão para que nós alcancemos uma condição espiritual diferenciada. Então, é isso que a gente vai encontrar na literatura espírita. É isso que o Espiritismo fala. A gente evolui, tem duas asas, intelectual e moral, para poder alçar voo para as condições evolutivas que nos regem. E o Shah Gyuberlin diz a mesma coisa. Quais são as condições colocadas no Shah Gyuberlin, no Portal das Reencarnações, para orientar a cada um de nós para o entendimento do que eu preciso fazer? A obra, ela trata exatamente disso. Essa pessoa aqui, ela não conseguiu se libertar espiritualmente. Por quê? Porque ela ficou com um problema. Por isso que ela volta. Então, ele vai justificando o porquê que determinados espíritos voltaram para uma nova existência. E nessa obra, o autor do livro, Portal das Reencarnações, ele toma os personagens bíblicos e diz, este é a reencarnação desse. E por que que esse cara voltou? Ele voltou porque ele teve um problema e por isso que ele volta para uma nova existência. A encarnação anterior teve uma falha. E por ter essa falha, ele não ficou no mundo espiritual de maneira definitiva, ou seja, ele não herdou a vida eterna. Certo. E quais são as condições para que a gente possa dizer esse espírito alcançou
a condição de se libertar das condições humanas. Para o Espiritismo, 2 asas, intelectual e moral. Para a Cabala, 5 asas. São 5 asas. Se você não tiver as 5 asas voando, você está preso. Você está aprisionado, necessitando de novas experiências corporais. Isso está lá no Shahar Gyugulin. Vamos lá, então. A primeira condição apresentada no Shahar Gyugulin é uma palavra em hebraico que, traduzida, ela tem como tradução alma orgânica. E ela é chamada de Nefesh. Escreve-se com PH. N-E, letra N de Nair, letra E, P-H-S-H. Nefesh. Então, o Nefesh é a primeira das asas que a gente tem que cuidar para que a gente não precise voltar. Nefesh está relacionado à alma orgânica. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não fizer todo aquele cuidado que eu preciso ter para que eu consiga me libertar, para que eu consiga garantir a minha evolução, porque eu não respeitei meu organismo, fica preso pelo Nefesh. E aí ele dá até exemplos na obra de espíritos que reencarnaram na Terra por conta do Nefesh. Esse cara aqui não cuidava do corpo físico. Então, o Nefesh dele estava prejudicado. Como ele tinha prejuízos no Nefesh, ele não reencarna e fica, consequentemente, condenado a novas experiências corporais e ele não ganha a vida eterna. Então, aqui, nós vamos encontrar a primeira das 5 asas da Cabala para garantir a imortalidade da alma. Nefesh. Segunda asa que a Cabala diz que a gente teria, que por isso poderíamos ficar presos e tendo que retornar outras vezes. É chamado no texto como Neshama. Neshama é a alma no sentido emocional. A alma emocional. E aqui a gente vai encontrar uma situação através da qual dá até para conectar Neshama com o conhecimento moral. Eu não posso evoluir se o meu sentimento não for bom. Então, o Neshama representa aquilo que, de certa maneira, assim, uma maneira mais grosseira, nós poderíamos chamar de asa moral do homem. A alma moral, a alma dos sentimentos é o Neshama. Posso ter um excelente desempenho no meu Nefesh. Posso ter uma condição maravilhosa de aproveitamento do meu corpo, mas posso ser um espírito bastante problemático no que diz respeito à minha conduta, à moral que eu desenvolvo durante a vida física. Posso não ter ficado preso pelo Nefesh, mas posso ficar preso pelo Neshama, exigindo a minha reencarnação por conta disso. Temos uma terceira asa, chamada em hebraico pela palavra Ruach. Ruach. Escreve R-U-A, depois C-H. Em hebraico, a palavra, as 2 letras C junto de H não faz o sinal, o X. CH em hebraico é o R gutural. Então, a gente lê Ruach. Como se fosse no espanhol, colocaria-se um J. Então, seria Ruach. Ruach é a alma intelectual. A razão, a lógica, o raciocínio.
quando conta no Gênesis que Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas e o espírito entrou nele, a palavra é ruach. Ruach tem a ver com o espírito no sentido da intelectualidade, da razão. Eu posso me dar bem no nefesh, eu posso também ter uma condição de chamar boa, mas posso ficar preso pelo ruach. Usei minha inteligência para fazer o mal. Não me interessei pelos conhecimentos espirituais. Desprezei a possibilidade de aprendizado. Menosprezei o conhecimento da vida. Ficou preso pelo ruach, vai ter que voltar. Às vezes até uma vida até bondosa, mas eu não quis estudar, não quis aprender, não quis dilatar o meu entendimento sobre as coisas, não quis alargar as minhas compreensões espirituais. Ruach. Quarta alma. Tudo isso aí pode ser traduzido assim de maneira grosseira como espírito. Nefesh tem vezes que aparece traduzido como espírito. Neshama também pode vir como espírito, como alma. Ruach como espírito, no sentido de a alma humana, a razão, a capacidade intelectual, ruach. E aí temos a quarta dessas asas, chamado Yehidah. O que é o Yehidah? O Yehidah é a alma espiritual. É o espírito desconectado da matéria. Quando nós vamos para o mundo espiritual, quando a gente se desembaraça do corpo físico, nós voltamos para o mundo espiritual. Então, o Sha'ar HaGilgulim diz o seguinte: alguém pode ter tido uma existência em que cuidou muito bem do corpo e que teve um bom cuidado com os aspectos da sua conduta. E também aproveitou as oportunidades de estudo, estudou, aprendeu, se dedicou, não menosprezou o saber. Mas pode acontecer que esse espírito demandando para as regiões do mundo espiritual quebre todas as disciplinas que ele tinha. Ele diz: eu fui a vida inteira obediente à lei, eu nunca me vinguei de ninguém, nunca fiz mal a ninguém, mas agora que eu me desembaracei do corpo físico, eu estou cansado de tudo isso. Eu quero viver a vida do jeito que eu nunca vivi. Eu quero ter a oportunidade de experimentar viver entre os homens de maneira que eu nunca vivi. E pode acontecer de que uma disciplina que se viu durante a vida física não aconteça durante a vida espiritual. Isso existe. Existem alguns espíritos que são mais convencionalistas do que propriamente bons, que criaram a convenção de que eu tenho que ser bom, tenho que fazer o bem, tenho que fazer o bem, tenho que fazer o bem, mas o coração dele, na verdade, não é bom. Mas ele faz. E tem uma ficha de serviço maravilhosa. Mas quando esse espírito se desembaraça do corpo e volta para o mundo espiritual, ele pode, lá no mundo espiritual, simplesmente se desinteressar de tudo isso e querer viver apartado de tudo que ele viveu, dizer: não, agora eu quero usufruir o fascínio da vida espiritual, os convites espirituais que a vida faz a todos nós, no mundo dos espíritos, pode fazer com que determinados indivíduos se sintam, de alguma maneira, chamados a abandonarem as suas disciplinas e viverem de forma dissoluta do lado de lá. Então, é assim: enquanto vivo estava lúcido, quando desencarnou perdeu a lucidez, porque se lançou num mundo de loucuras, indicando que, na verdade, não havia uma conexão verdadeira com a lei de Deus, no sentido mais pleno do que isso significa. Você tem 4, né? Tem Nefesh, Neshama, Ruach e Yehidah, está faltando uma. A quarta, quinta das asas, quinta e última. Essa quinta, ela se chama
Verraiá é a quinta das dimensões. Eu posso ter um Nefesh resolvido, Neshama resolvido, Ruach resolvido, Yehidá resolvido, mas eu preciso resolver o meu Verraiá. E o que é o Verraiá? A conexão com o divino. A verdadeira certeza de que sou filho de Deus, que sou uma alma pertencente ao universo, que eu estou conectado ao grande todo, que eu sou o espírito, que eu sou filho de Deus, porque eu posso cuidar do meu corpo, eu posso ser um espírito que encarnado, eu cuido do meu corpo, posso ser bom, posso ser uma pessoa boa, eu posso ter um bom aproveitamento da minha intelectualidade. Posso até, durante a minha vida no mundo espiritual, continuar um serviço do bem do lado de lá. E Deus? Estou verdadeiramente conectado ao divino e ao sagrado? Porque muitas das criaturas acham que o objetivo é servir, 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 fazer, fazer, fazer. E não é. É ter uma conexão de amor com aquilo que a vida está pedindo. Esse seria o propósito superior de tudo isso. Desenvolver em nós o Verraiá para libertar a minha alma de maneira definitiva das vinculações com a vida terrena, de forma que eu não precise mais retornar à vida física. Se nós pegarmos aí aquela resposta do doutor da lei, que deve ter algum lugar por aí, deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos ver aqui. Ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual dessas asas seria o coração? O Nefesh? O Nefesh é o corpo. Neshama são os sentimentos. Ruach, intelectualidade. Yehidá é a alma espiritual. E o Verraiá, a conexão com Deus. Então a gente vê que isso aqui, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tem vínculo com o Neshama. Então esse aqui, então será amarás o Senhor teu Deus de todo o teu Neshama. Libertei uma asa. E de toda a tua alma. Quem é a alma aqui, o espírito aqui? Nefesh é o corpo, Ruach, inteligência, e Yehidá é a alma. De toda a tua alma e toda a tua história espiritual, de todas as tuas encarnações, eu preciso ter uma conexão com o divino. Portanto, de toda a tua alma. Depois diz aqui, e de todas as tuas forças. O que é a força? A vitalidade é o Nefesh. Então aqui é o Nefesh, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu Nefesh. E a última delas, a tua força e de todo o teu entendimento. Quem é a razão e o entendimento? Ruach. Então esse texto poderia ser dito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu Neshama, coração, de todo o teu Yehidá, tua alma, de toda a tua Nefesh, força, e de todo o teu Ruach, entendimento. 4 asas estão todas elas contempladas nessa perspectiva que o doutor da lei está apresentando para nós. Está faltando uma. O Verraiá. O Verraiá é a conexão com o sagrado, com o divino. Os judeus chamavam essa conexão com o divino de Ruach Kodesh. Ruach, espírito. Kodesh, sagrado, santo. Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Então, Ruach Kodesh para a doutrina espírita, Ruach Kodesh para o judaísmo, é o que nós traduzimos como Espírito Santo. E é impossível garantir um processo de verdadeira desligamento espiritual, crescimento espiritual, sem uma conexão com o Ruach Kodesh. Eu posso cuidar do meu corpo e não ter espiritualidade. Eu posso ter uma moral, eu faço até o bem, mas eu faço o bem querendo barganhar com Deus, pode não ter espiritualidade.
Eu posso ter a minha intelectualidade, a minha razão voltada para o aprendizado, mas eu não tenho um verdadeiro sentimento. E o meu Yehidá também pode acontecer. Eu posso ter uma alma que depois da morte se conecta com o divino, se conecta com as coisas, se conecta com o divino, não. Uma alma que depois da morte realiza muitas coisas, faz muitas coisas, está a serviço do bem, é uma alma operosa do lado de lá, mas não está conectada no divino. De certa maneira, a verdadeira libertação da alma está no Verraiá, porque é ela que conecta o espírito ao sagrado, ao divino, e que faz com que, se eu conectar o meu Verraiá, o meu Nefesh está resolvido, o meu Neshama, meu Ruach, meu Yehidá, porque quando eu me conecto ao ponto do Ruach Kodesh, ao ponto de conectar com o Espírito Santo, o resto é consequência. Conectar-se ao Espírito Santo é conectar-se à conexão com os santos espíritos, a ter uma conexão com os aspectos divinais da vida. Não faço por obrigação. Não faço porque sou mandado. Não vou porque tenho que fazer, porque se eu não fizer, vou ser cobrado. Não, eu faço porque eu me sinto conectado ao divino. Então, se eu, por algum motivo, me desvincular e errar nesses meus outros ambientes, é mais fácil corrigir. É mais fácil que o espírito se desembarace das suas culpas, das suas dores, das suas dificuldades, se ele errar numa dessas 4 asas. Porque a gente tem que cuidar do corpo do espírito. Quem não cuida, volta para cuidar. Vai chamar a mesma coisa. Não fui moralmente desenvolvido, não aproveitei as opções de intelectualidade, não sou um espírito verdadeiramente luminoso, sou operoso, mas não sou luminoso. Tudo pode ser perdoado. Tudo é fácil de lidar. Mas ai de nós se perdermos a conexão com o divino. Ai da criatura humana se cortar o fio da fé. Ai da humanidade se cortar a certeza da existência do espiritual. O que pode acontecer com a humanidade se nós perdermos a conexão com o divino? Fácil de responder. É só olhar a sociedade de hoje tomada pelo materialismo. Nós podemos ter pessoas hoje que cuidam do corpo. Nós podemos ter pessoas que cuidam dos aspectos da sua conduta moral. Nós podemos ter pessoas que do lado de lá são até espíritos operosos. Mas quantos de nós estamos fazendo as coisas desconectados dessa ligação com o espiritual? Então, criamos uma sociedade materialista, cuida do corpo, mas não cuida dos aspectos da conexão com o divino. Não tem fé. Aumenta a depressão, o suicídio, a ansiedade, o desespero, o esfacelamento da sociedade, a desconstrução dos valores humanos, a loucura, os transtornos mentais. De onde está vendo toda essa febre que a gente está vendo nos nossos dias de hoje? Todos esses processos de perturbação que a nossa sociedade atravessa são decorrentes da nossa desconexão com o Ruach Kodesh. Quando nós viramos as costas para o aspecto divinal das nossas vidas, quando nós não acreditamos que o espiritual existisse, quando nós aceitamos que nós fôssemos apenas matéria, quando nós decidimos construir uma sociedade de costas para tudo aquilo que era espiritual, nós construímos a sociedade que está aí fora. Nós poderíamos ter errado em muitas outras áreas, não cuidado do corpo, poderíamos não ter cuidado do aspecto da nossa conduta, não poderíamos ter errado na nossa intelectualidade, até na maneira de lidar espiritualmente. Mas o corte da conexão com o divino projetou a humanidade num processo de sofrimento muito grande. Por isso, nessa vida, é muito importante que a gente cuide de todas essas 5 asas. Mas se tivéssemos que escolher uma em particular, que a gente não perca a conexão com o divino. Porque o fio do Verraiá
O fio que nos conecta com a espiritualidade, com o Espírito Santo, é o que sustenta todas as demais dimensões do ser humano. Quando a gente cortou aqui em cima, nós podemos até estar fazendo as coisas, mas com o coração seco, sem uma compreensão maior do propósito de todas as coisas. E por esse motivo, vivendo amargurados e nos múltiplos processos de sofrimento que a nossa sociedade experimenta. Daí a razão pela qual o Cristo disse que todos os pecados poderiam ser perdoados, menos os pecados cometidos contra o Espírito Santo, aquele de tentar cortar a ligação espiritual pela sociedade infeliz que nós formaremos a partir daí. Olá, Jorge. Muito obrigada pela sua explicação. Nossa, foi, como sempre, um grande aprendizado. Como sempre, um grande aprendizado. E agora, então, eu vou abrir também para os comentários e para as perguntas. Eu vou abrir uma janela aqui. Tá bom, vai lá. Pronto. Jorge, tudo bem? Jorge aqui falando. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela essa grande palestra, né? Assim, muito iluminativo, muito claro para a gente. Eu queria fazer uma pergunta, mas assim, não no sentido em que se eu poderia resumir, eu entendo que a ideia de blasfêmia é um pouco mais geral do que eu vou falar, mas eu poderia resumir uma blasfêmia contra o Espírito, uma desconexão ou não desenvolvimento dessa quinta asa, que é o Verhayá? Ruptura. Ou seja, eu posso... Prossiga, por favor. Ruptura com o espiritual. Querer viver a vida sem ter conexão com o espiritual. Eu não preciso de você. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de nada disso. Você não representa nada na minha vida. Eu sou capaz de viver sem você. O homem do século XIX, foi ele que disse: o homem do século XX será mais feliz porque será um homem sem Deus. A religião destruiu a história da humanidade, portanto, nós iremos salvar a história tirando Deus de dentro do nosso cenário do Ocidente. E se você perceber, do século XIX para cá, as academias fazem um esforço danado para afastar tudo aquilo que é espiritual dos ambientes de pesquisa. Está aí a Tayane, que trabalha na pesquisa, e vê o quanto é difícil você inserir alguma coisa de espiritual nas pesquisas que se faz. A gente devagarinho está tendo até um certo retorno disso, porque nós encontramos já o pessoal aceitando as doenças psicossomáticas. Isso já é um progresso enorme, porque antigamente nem isso era aceito, né? Não, que doença psicossomática não tem? Hoje não é. Sim, é possível. O cara, psicologicamente, ele acaba bombardeando o corpo e vai adoecer e tal. Então, isso já é um progresso muito bom. É um processo de movimento do pêndulo, Jorge. Nós tínhamos um pêndulo muito à direita, que era a religião, que levava ao fanatismo. E é verdade, tinha fanatismo. Mas era possível trazer o pêndulo e deixar o pêndulo aqui, ó. O homem realmente não precisa de religião, mas ele precisa de espiritualidade. A espiritualidade faz parte da vida. A religião não necessariamente, mas a espiritualidade sim. Então, a gente estava aqui no chamado fanatismo, e se nós fôssemos habilidosos, a gente fazia a transição para cá. Mas a gente foi para o outro lado e criamos um fanatismo materialista. E também não é bom. O pêndulo vai oscilar, isso é da lei. O pêndulo estava num lado, foi para o outro, ele vai voltar. E a gente só vai ter sossego quando o pêndulo chegar no ponto de equilíbrio. Vai demorar não sei quantos séculos, mas é a única forma da gente alcançar esse equilíbrio. Posso? Mais uma pergunta? Pode. Você comentou sobre as cinco asas, o Nefesh, né? Yehidah, Verhayá, e o Neshama. Ruach, Ruach, sim. Eu posso, em primeiro lugar, falar sobre as cinco asas, né? O Nefesh, Yehidah, Verhayá, e o Neshama. Ruach, Neshama. Ruach, Neshama. Eu posso
não sei se eu entendi bem, mas existe uma certa hierarquia na evolução, na aquisição de cada uma dessas asas. Eu posso afirmar que para dar o último passo, ou seja, para haver essa desconexão, seria muito difícil causar essa ruptura, uma vez que eu já venho nessa ascendente, ou em outras palavras, à medida que eu desenvolvo cada uma dessas asas, elas estão linkadas umas com as outras, ou eu posso desenvolver uma e a outra não, sem uma hierarquia? Não, elas não têm hierarquia, mas é como os 5 dedos da mão, né? A Cabala aqui, ó, 5 dedos da mão. Esses dedos são Nefesh, Neshama, Ruach e Yehidah. Esse é o Verraiá. Esse toca todos os outros. Esse toca todos os outros. Então, Nefesh o Nefesh existe, mas ele precisa ser iluminado pelo Verraiá. Todos têm que ser iluminados pelo Verraiá. Mas eles em si, eles se desenvolvem independentes. Tem pessoas que cuidam do corpo, mas moralmente não, ou intelectualmente não, ou espiritualmente não. Mas eu preciso ter a conexão com o divino e com o sagrado, para que eu tenha sentido para aquilo que eu estou buscando. E quando os 5 estão ativos, aí você conseguiu aí completar o processo de libertação. Já viu um símbolo judaico que é uma mãozinha? Já. Pois é. Nefesh, Neshama, Ruach e Yehidah. Interessante, 5 asas da Cabala. Mas, Jorge, alguém desenvolve isso no mundo de expiação? Quero dizer, as 5 asas no mundo de expiação e provas? Ou é o início? É o início. Porque qual foi a pergunta do doutor da lei? Eu quero ganhar a vida eterna. Então, para ter vida eterna, a gente não precisa mais encarnar. Alcançar a perfeição. O que eu tenho que fazer? Amar a Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento e ao próximo com a si mesmo. Pronto. Aí você alcançou. Tá certo. Então, pessoal, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para o Jorge? Não sei se a Camila Cavalcante tinha uma pergunta ou não. Não, não. Eu só queria dar uma boa noite Ah, tá certo. a todos, experimentar vocês, o Jorge. Gratidão. Muito linda a palestra. Tá certo, então. Mas alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Bom, sendo assim, então, nós vamos encerrar, né, nosso estudo do Evangelho na noite de hoje. Jorge, você gostaria de fazer a oração final? Ou não é possível? Posso sim, posso fazer. Obrigada. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a te buscar mesmo diante dos nossos processos de sofrimento. Não permite que o nosso adoecimento físico retire de nós a certeza de que tu estás no comando de todas as coisas, afugentando das nossas percepções a compreensão nítida de que, apesar do corpo transitório que hoje habitamos, tu és, em verdade, o nosso Senhor imperecível, ao qual estamos ligados de maneira inevitável, porque tu és a nossa causa primária e o nosso Criador. Ensina-nos assim a te amar, independente das condições orgânicas que a vida nos oferece. Da mesma forma te pedimos que tu nos auxilies, Senhor, para que consigamos amar, para que consigamos viver de maneira efetiva entre os homens,
tudo aquilo que temos aprendido com a mensagem da doutrina espírita. Dilata diante dos nossos olhos a compreensão de que precisamos amar para sermos felizes. E nos fortalece, Senhor, para que as dores do mundo, as nossas decepções nas relações com os outros e com a vida, não roubem de nós a certeza de que precisamos ser bons para sentir em plenitude a graça do teu amor sobre nós. Rogamos-te assim, Senhor, que tu nos protejas, que tu nos abençoes, a fim de que saibamos dar todo o possível entendimento no bem para o conhecimento que tu nos ofereces, para que não desperdicemos as oportunidades de aprender e de te enxergar em cada novo conhecimento que a vida nos dá. Deixa que nos apaixonemos cada vez mais por ti, na medida em que contemplamos as leis que regem o universo e a matéria, e assim, Senhor, percebermos a tua sabedoria e louvarmos ainda mais a tua excelsa presença entre todas as criaturas. E te rogamos, Senhor, que tu nos auxilies no processo de transformação permanente de todos nós. Que sejamos sempre almas operosas no bem, conectadas a ti, Senhor, ao teu amor divino, para que a luz imperecível da tua grandeza sobre o universo alimente os nossos melhores propósitos e que, independente do que quer que aconteça com cada um de nós, como espíritos que somos, que nunca percamos o vínculo que nos conecta a ti, a fim de sentirmos a tua presença divina nas nossas almas. Protege desse modo as nossas vidas e envolve a humanidade inteira sob as tuas bênçãos de paz, para que a descrença, o desamor, a indiferença, o orgulho e o egoísmo não destruam ainda mais a humanidade em que vivemos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, que não sabemos o que fazemos. Concede-nos assim a lucidez para contribuirmos no mundo de maneira efetiva com aquilo que sabemos, tornando cada um de nós um agente transformador do mundo em favor da paz e da harmonia entre os homens. Que as tuas bênçãos infinitas estejam sobre todos nós, Senhor, guardando as nossas almas sob a tua proteção e iluminando os nossos melhores propósitos no bem, para que a graça da tua paz permaneça sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Assim seja. Assim seja, Jorge.